Olá, eu sou o Thiago Sanches, aluno do curso de História da Universidade Estácio de Sá. Eu estou aqui gravando este vídeo como prática de componente curricular, o PCC, a disciplina de História da Educação, tá bom? Então, a temática que foi requisitada lá na descrição do trabalho é revisitando a história e projetando perspectivas futuras, que tem como objetivo identificar os modelos educacionais e também as contribuições dos povos para a história da educação. E para isso, foi sugerido utilizar algum livro ou que alguma criança estivesse utilizando em período escolar ou que estivesse em casa. Eu optei pelo livro de Cláudio Vicentino, que eu tenho aqui, de História Geral, bom livro de ensino médio, uma obra abrangente. E, tomando por base esse livro, vou apresentar este PCC, visando a aprovação na disciplina. Tá bom? Então, seguindo aqui, revisitando a história, projetando perspectivas futuras, com base no livro História Geral de Cláudio Vicentino. Tem aqui a descrição lá do trabalho, que eu vou estar seguindo. Primeiro ponto, as características que evidenciam modelos de formação do sujeito. No livro, Cláudio Vicentino vai dividir a história em 5 períodos, A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E em cada período desse, ele vai trabalhar aspectos culturais que estão relacionados à formação da sociedade, a contribuição também para a área da educação. E dentro do que está sendo aqui proposto, eu faço alusão à primeira parte do livro, que ele vai trabalhar de pré-história e Idade Antiga, onde ele vai falar das comunidades neandertais e também dos povos antigos, O Egito, a China, os grandes impérios, o Império Medo-Persa, a Síria, até mesmo o povo hebreu e por aí vai. Entendendo que esses povos foram fundamentais para a formação da humanidade, levando em consideração todas as suas contribuições no decorrer da história, principalmente tanto do Egito como da China, também a formação de exércitos, o treinamento, que era, na verdade, um recurso pedagógico para a formação do indivíduo, para a formação do povo, e também, principalmente, um ponto que ele vai trazer em destaque, o povo hebreu, uma vez que é muito forte dentro do próprio judaísmo essa veia educacional, para formar um indivíduo como um ser ético, moral, que tem uma referência para a vida e por aí vai. Então, esse ponto sobre a formação do indivíduo, ele vai se traçar, e principalmente nesses primeiros capítulos, onde ele vai descrever acerca desta formação da sociedade. E aqui eu destaco essas comunidades da Idade Antiga. Seguindo então, o segundo ponto, diálogo interétnicos e relações e trocas entre os povos. Na medida que a história vai se desenrolando e que existe uma expansão dos impérios, a conquista dos exércitos, principalmente quando você observa ali nos períodos em média do ano 700 e 800 a.C., seguindo aqui o calendário cristão, que é o calendário adotado no Ocidente, nós temos de fato um período que tem como grande característica esse diálogo interétnico e essa troca entre os povos, principalmente por causa das conquistas militares. Quando você olha, e aqui ele vai traçar bem, quando ele vai esboçar esse assunto, quando você olha a ascendência do Império Babilônico, as vitórias do Império Medo-Persa e principalmente a vitória do Império Grego sob a liderança de Alexandre por volta do ano 300 a.C., dando fim ao Império Medo-Persa e depois também a vitória do Império Romano. E tudo isso contribuiu de forma muito pontual, muito cirúrgica, foi de grande relevância para a formação do indivíduo e para o seu aprimoramento intelectual. Então, no livro, Cláudio Vicentino vai esboçar isso e vai pontuar as contribuições, como, por exemplo, as contribuições
do próprio Império Babilônico, dentro do campo da pesquisa, da astronomia, o próprio ponto também relacionado ao Império Medo-Persa acerca das habilidades militares, as contribuições dos gregos no campo da filosofia, da formação do pensamento humano. Todos esses pontos serão esboçados pelo autor em sua obra. Terceiro, exemplos de fatos e situações que se destacam na história da educação. E aqui eu quero citar 3 períodos que ele traça no livro. O primeiro período está relacionado à conquista dos gregos, né? E a popularização ou, digamos, o descortinar dos fatos e a evidência e as contribuições da filosofia grega, principalmente ali seguindo as propostas de Sócrates, Platão, Aristóteles e toda a comunidade, ali, os pais da filosofia grega e todas as suas contribuições, tanto no campo da linguística, quanto no campo do aprimoramento cultural com o sistema que ficou conhecido como helenismo, né? Então, os gregos tiveram, sim, uma parcela considerável na contribuição na formação acerca dos exemplos de educação. O segundo período que ele traça no livro, que já sai ali da Idade Antiga e chega na Idade Média para a Idade Moderna, nós temos ali o período do Advento, em alguns monastérios, e a prática, de compilação e de preservação de textos, algo que foi fundamental para o período seguinte, ali já na Idade Moderna, como o renascentismo e aquele desejo de voltar às origens, voltar à descoberta dos originais, o que foi, digamos, o cenário perfeito para um movimento chamado Reforma, a Reforma religiosa, a Reforma protestante, do qual se destacou justamente esse perfil de buscar os originais, de descobrir as ciências, enfim, o tema relacionado à fé dentro do campo intelectual, né? Sendo que temos ali uma contribuição tanto da filosofia grega, como da filosofia patrística, como do próprio renascentismo e ali o estupim da Reforma Protestante. Reforma Protestante que também deixou um grande legado dentro do campo da educação, né? Dentro do campo da educação, tanto positivamente falando, por causa das universidades, dos seminários e das instituições religiosas que propagaram a educação, como também porque foi um elemento que motivou a Contra-Reforma. E todas as companhias, todas as linhas que saíram dentro desse movimento Contra-Reforma também valorizaram o aspecto da educação, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, liderada por Inácio Loyola, e toda aquela ideia lá do Ratio Studiorum, né? Que é a ideia de uma abertura, de um aprimoramento das ciências relacionadas à lógica, à matemática e por aí vai, e a formação do homem como um todo. E por fim, o último período ali, o Iluminismo. O Iluminismo também foi determinante para esse período que foi chamado período das luzes, daí a ideia de Iluminismo, onde o homem passou a ter uma compreensão ou a valorização do aspecto científico e da pesquisa. Então, no decorrer da história, nós temos esses momentos que são fundamentais e que preparam todo o cenário para o que hoje nós meio que desfrutamos como legado de toda essa construção e contribuição acerca da educação. E, por fim, as contribuições. E as contribuições são múltiplas, tanto no campo da filosofia, quanto no campo da história e principalmente no campo da educação. Com os modelos que foram desenvolvidos durante esses períodos, a valorização da escrita, a própria ideia da imprensa que surgiu como consequência de todos esses elementos, e tudo isso proporcionou um cenário de valorização e de amadurecimento dos sistemas educacionais, que mais tarde também, já na final da Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, também teve as contribuições de outros pensadores, sociólogos, que deixaram o seu legado, preparando o cenário para que hoje pudéssemos ter uma visão plena, panorâmica, acerca da história da educação. Então aqui, alguns pontos que eu identifiquei no livro, que estão relacionados às relações éticas, interétnicas, à formação da sociedade e, acima de tudo, suas contribuições para a história da educação. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.